Amém? Quem está querendo ouvir a palavra do Senhor? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito nos dirá esta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 6, do versículo 64 ao 68. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64 ao 68. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele nos traz muitos ensinamentos. É um texto importante que temos lido, não é? E quem sabe faz parte da nossa leitura constante, nós que lemos a palavra do Senhor. Quem sabe em algum momento, não é, pregamos também sobre esse texto. É um texto muito conhecido, um texto, portanto, muito lindo. E esse texto ele vem nos falar de quanto é bom estar com Jesus. Quanto é bom andar com Jesus. Quanto é bom estar perto de Jesus. E principalmente a nós que somos de Jesus. Quem gosta de Jesus, anda com Jesus. Nem sempre quem andava com Jesus gostava de Jesus. Nem sempre quem vem à igreja é porque gosta da igreja ou gosta de Jesus. Às vezes vem para especular, né? Vem para curiosidade. Vem porque também não tem outro lugar para ir. Pode acontecer isso. Mas sabemos que andar com Jesus e estar perto de Jesus, e assim podemos dizer, na sua caminhada aqui como referente, era o desejo de muitos, né? E na verdade não poderia ser diferente por tudo aquilo que Jesus era. Pela autoridade que ele tinha na palavra, né? A sua palavra de autoridade, a sua palavra consoladora, a sua palavra motivadora. Ouvir Jesus era coisa boa. Ainda que muitos, né, falamos assim dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que na sua maioria, né, eram apenas questionadores de Jesus. Eram como pedras de tropeço na caminhada do Senhor. Mas havia o interesse de andar com Jesus justamente porque os milagres também eram grandes. O que Jesus realizou e realizava fazia com que as multidões, né, corressem para ele, fossem ao encontro dele. Jesus aparece justamente dentro do contexto religioso, fazendo a diferença, né? Os judeus
estavam ali cercados pelos fariseus, eles estavam simplesmente moldados, né, a formalidades da lei. E nos cultos fariseus não tinha milagre, não tinha autoridade de palavra, não tinha sinais. E quando Jesus chega, aquele homem simples, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, Jesus impactou, né, os religiosos, impactou os intelectuais pelo seu conhecimento, né? E é interessante que esse impacto do conhecimento de Jesus começou ainda ele menino, né? Os irmãos lembram que quando os seus pais vieram para Jerusalém para a festividade, a gente vê que se distraíram e Jesus perdeu-se deles. E quando voltaram, Jesus estava no templo, no meio dos doutores, falando das grandezas do Senhor. Então, perto de Jesus, estar perto de Jesus era coisa maravilhosa, então todo mundo queria, não é? Estar perto ali. Mas Jesus, ele trazia consigo também muitas polêmicas por parte dos religiosos da época e dos próprios judeus sobre a messianidade de Jesus, a sua divindade, não é? Jesus, ele vem trazendo essa mensagem que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era aquele que ia remir Israel. E aquilo foi, de certa forma, muito forte para eles em ver Jesus que não reservava nenhuma aparência, nem tampouco no sentido da sua, podemos dizer, linhagem, né, do conhecimento ali familiar, não atraía ninguém. Como é que pode ser esse o Messias? Mas algo impactava eles. Além da palavra, das palavras profundas que Jesus trazia, mas os feitos de Jesus, os milagres, os sinais de Jesus, repito, eram impactantes. Eram novidade para a religião. Paralítico andarem, cego enxergar, morto ressuscitar. Glória a Deus. E isso era tremendo, isso trazia um certo burburinho, né? E incômodos, inclusive político, né? Já que Jesus, ele vinha também como rei dos judeus. E isso estremecia também o campo político. Certo é que Jesus, ele estava sempre acompanhado por multidões. E no meio das multidões de Jesus existia uma multidão pequena que era daqueles, ou que era formado por aqueles que eram os discípulos de Jesus, podemos assim dizer. Aqueles que seguiam Jesus. Estamos falando aqui, que é bom relatar primeiramente, que Jesus escolheu 12 discípulos, não é? Está lá em Mateus 10, do versículo 2 a 4, que fala, que era Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E esses os 12, mas, no decorrer do tempo, foram chegando pessoas que queriam e estavam seguindo a Jesus. Existiam aqueles que criam realmente no Senhor Jesus como o Filho de Deus, mas existiam no meio daqueles que se diziam discípulos de Jesus e seguiam Jesus, que não creiam na messianidade de Jesus. Primeiro que eles esperavam um rei, quem sabe,
da nobreza, né, que via esta nobreza, alguém que representava. E Jesus era um homem simples. Jesus era um homem que expressava todos os traços do povo judeu, que é um carro aqui lá, um traço muito pesado, eles são rudes. Jesus trazia esta imagem. Então era inadmissível para os religiosos, para os judeus, que Jesus era realmente o Messias. Então, dentro dos discípulos de Jesus, existiam aqueles que, na verdade, não criam em Jesus. E a gente vê realmente esse retrato da multidão, ou seja, das multidões que cercavam Jesus, em Mateus 16, no verso 13 a 16, quando Jesus interroga os seus discípulos e diz: que dizem os homens? Seu filho do homem. E aí os discípulos respondem, né? Um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha aí. Eles criam em Jesus, mas não era a crença como Messias, como Filho de Deus, mas como profeta, como alguém importante, né, no sentido, na linhagem profética, religiosa, mas não como Filho de Deus. Não eram todos que criam. Mas aí vemos a revelação que Deus dá a Pedro, e Pedro responde, né, quando Jesus: e vocês? Vocês disseram o que o povo pensa aí, o que as multidões estão dizendo. E vocês? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, junto com esta confissão de Pedro, existiam outros que também já viam em Jesus assim, pelo que ele falava, pelo que ele estava fazendo, era algo extraordinário, era algo que fugia, podemos assim dizer, daquilo que era habitual para eles, dos religiosos e de uma pessoa simples, de um homem comum, no sentido de não ser alguém divino, de alguém que trazia consigo algo sobrenatural. E Jesus trazia. Então vemos, dentro desse contexto das multidões, e da multidão que estava incluído aqueles que criam Jesus como Messias, mas criam também ele como um dos profetas, nós vemos aqui, e posso entender, que quando Jesus, dentro do texto que nós lemos, de que alguns se escandalizaram e deixaram a Jesus, e Jesus, ele, nesse momento aqui, ele faz uma filtragem. Era uma filtragem de Jesus daqueles que eram seus e aqueles que não eram. Daqueles que realmente criam que ele era o Filho de Deus e aqueles que não criam. Então Jesus, ele usa aí como uma filtragem, porque se os irmãos forem para o início do texto, vão observar, a partir do capítulo 6, do início do versículo, Jesus tinha feito a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez aquele grande milagre e depois despede a multidão. Depois de alimentar a multidão, ele despede. E Jesus dá um tempo ali e manda os discípulos ir à frente. E os discípulos atravessam para o mar da Galileia para ir para Cafarnaum. E Jesus depois, ele vai andando por sobre o mar. E os irmãos sabem dessa narração. Que os discípulos verem aquele personagem andar por cima das águas, não conheceram que era Jesus e houve aquele assombro todo. E aí os irmãos sabem o final da história. Mas no outro dia, aquela multidão que tinha comido, saciada a fome, naquele lugar que era distante de compras,
de conseguir comida, eles gostaram, né? Porque teve pão, teve comida, teve pão e peixe. E voltaram no outro dia procurar Jesus. Jesus estava lá, Jesus já estava em Cafarnaum. E aí eles pegam também um barco e atravessam para o outro lado, atrás de Jesus. E chega lá e pergunta: oh, como chegaste aqui? Aí Jesus dá uma segurada neles. Jesus dá uma freada, puxa o freio de mão. E Jesus diz que, na verdade, está no versículo 26, ele diz que, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então já veio uma multidão interessada o quê? Comer, comida, tirar proveito, né? De Jesus. Então aí já podemos observar que esses não eram verdadeiros. Eles não eram seguidores que criam, tinham a sua fé e crença em Jesus como um filho de Deus. E aí, nesse texto que nós lemos, da declaração de Pedro, aí nós vemos Pedro mostrando ali a identidade das multidões, mas também mostrando a filtragem de Jesus que faz nesse texto que nós lemos. Está fazendo nesse texto. Então Jesus, ele, portanto, ele começa a mostrar aqui quem são os verdadeiros seguidores e os que não são. E é interessante observar sobre essa questão da totalidade desses discípulos, que era grande, mas a gente vê resumido os que creem já no Pentecostes, depois que Jesus ele se acende ao céu, da promessa do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vem. Mas quem estava no cenáculo? Lucas diz que eram cerca de quanto? 120 irmãos. Aí eu procuro, e onde é que estava a multidão? A multidão que acompanhava Jesus não cria em Jesus. Porque se tivessem crido em Jesus, eles tinham acompanhado os 120. Aquela casa não ia caber, mas iam ficar ali perto, todo mundo junto, esperando a promessa. Então o Senhor, Jesus, ele filtra. Ele filtra. Ele peneira. Jesus, ele é seletivo. Ele seleciona aqueles que pertencem a ele. Você está aqui esta noite? Você está fazendo parte dessa seleção de Deus. Aleluia. Eu sei que você não está aqui simplesmente para cumprir um rito. Creio eu. Você está aqui porque você é discípulo de Jesus. Porque você crê em Jesus. Porque você crê na palavra do Senhor. Aleluia! E aí, lembrando da pandemia, a pandemia foi uma filtragem de Jesus. Muitos ficaram para trás, não passaram a peneira do Senhor, porque não eram dele, não eram de Jesus. Isso é sério. Isto é muito sério. Veja que o texto que nós lemos, Jesus fala muito, o texto fala muito bem disto. Ele diz assim no versículo 64: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus. E diz mais, Jesus sabia até quem o ia trair. Aqui está falando agora Jesus no sentido divino, do Jesus, da onisciência de Jesus, da presciência de Jesus, do conhecimento de Jesus como Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus sabia. Glórias a Deus. Mas mesmo sabendo, Jesus, ele faz questão de dar oportunidades, irmãos. Jesus é tão justo que ele não arranca ninguém. É tanto quando se conta a parábola do joio de trigo, diz que aqueles moços que faziam parte daquela fazenda onde foi plantado, o inimigo semeou o trigo,
perguntou ao Senhor, não quer que a gente arranque logo? Aí o Senhor, não, deixa lá para frente. Então o Senhor, Ele sempre dá oportunidade para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas também se manifestem, se arrependam, para que aqueles que estão simplesmente como religiosos, ele entenda que ser religioso não resolve. O que resolve é crer em Jesus, é seguir a Jesus, é servir a Jesus, é ser leal a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então observe que este episódio que diz, não é? No versículo 66, que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E foi um grande número. O texto diz que foi muitos dos discípulos. Muitos. Não foi alguns, mas muitos dos discípulos. E esta decisão de deixar Jesus, essa decisão de abandonar a fé, é algo também presente nesse tempo da igreja, nesse tempo atual. Muitos estão abandonando a fé. E a gente até se preocupa e devemos nos preocupar. Devemos interceder a Deus, orar, clamar ao Senhor e até buscá-lo, aconselhá-los. Glória a Deus. Mas há situações que é peneirar de Deus mesmo. Não vai adiantar visita, não vai adiantar buscar ir atrás, não vai adiantar interceder, orar, porque não passou na peneira do Senhor. Olha como é sério isso. O texto não diz que esses que abandonaram Jesus retornaram depois. Não. E é interessante que Jesus pergunta aos que ficaram, se não querem ir também não fazer o mesmo? Meus irmãos, ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a estar com Jesus. Mas se está com Jesus, seguir Jesus, tem exigências. Tem a contrapartida. Tudo da nossa vida, da vida humana, tem uma contrapartida. E para Deus não é diferente. Para Jesus não é diferente. Jesus nos chamou, é verdade. Jesus nos resgatou, isso é maravilhoso. Ele escreveu nossos nomes no livro da vida, e isso é verdade. Aleluia! Isso é tudo maravilhoso, mas há exigências de Deus. E essas exigências não podem ser desconsideradas. E quando desconsideramos essas exigências de Deus, nós deixamos de crer em Deus. Portanto, deixamos de ser também seus discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Podemos dizer que nesse campo dos que não creram, há aqueles que, na verdade, nunca aceitou Jesus. Há pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas nunca aceitaram Jesus. Quando eu falo aceitou Jesus, é render-se a Jesus. Render corpo, alma e espírito. Totalmente. É uma entrega completa. Sem restrições. Sem limites, sem reservas. É pertencer a Jesus mesmo. Glória a Deus. E eu creio que esses que deixaram a Jesus eram esses que nunca haviam realmente se convertido ao Senhor. Glória a Deus, porque quem se converte a Jesus de corpo e alma, irmãos, pode cair, pode tropeçar, mas a Bíblia diz que não ficará prostrado, vai se levantar, vai se erguer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pois a filtragem de Jesus, ela é interessante e ela existe.
Glória a Deus. O verso 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Observe, não é? Que podemos notar, ele faz este discurso, que era a palavra do Senhor. Foi duro o discurso. Podemos notar aqui que o poder da palavra nessa filtragem, da palavra de Deus. A palavra de Deus é que filtra quem é que não é. É a palavra de Deus que determina quem são os verdadeiros crentes que não são. É a palavra do Senhor que vai identificar os verdadeiros seguidores de Cristo, os verdadeiros servos do Senhor. Aleluia! A palavra ela é poderosa. Jeremias 23, 29 diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. E aí o fogo, né, que queima toda palha. O fogo queima palha. O fogo, quando se toca aí, quando alguém tem uma roça e quer limpar para plantar, ele faz aquela coivara que chama, né? E quando toca fogo, é cobra, é escorpião, é aranha, lagartixa. Corre todo do fogo, não se queima. A palavra é assim. A palavra, quando ela chega, aleluia, ela vai revelando quem somos. Ela vai identificando a nossa fé, o que é a nossa verdade ou a nossa mentira. A palavra não oculta. A palavra revela. A palavra, portanto, ela desnuda, nos deixa nus diante do Senhor. É bom que nós entendamos isso. Que nós estamos livres do crivo de Deus. Não podemos esconder de Deus, porque a própria sua palavra, ela nos cerca. Ela vai ao nosso encontro. Como assim, pastor? Você pode estar no lugar escuro sem uma Bíblia na mão, mas você tem a palavra de Deus na sua mente, no coração, e o Espírito Santo vai te falar o que você pode e não pode fazer. A palavra revela, a palavra alerta também. Glórias ao nome do Senhor. É por isso que o crente não pode ficar sem a palavra, e nem a igreja sem a palavra. Porque o que se vê muito hoje é a igreja sem palavra. E quando falamos de palavra, estamos falando de doutrinamento, de palavra que promove edificação, de palavra que promove santidade, palavra que promove, não é, pureza, que muda, transforma, molda o caráter do homem, traz o caráter de Cristo, implanta na vida nossa. É a palavra de Deus que faz isso. Isso é a palavra de Deus. Glória a Deus. É fogo e martelo. O martelo quebra a rocha. Ele, não é, despedaça a pedra. E deixa, quando bate forte no pó, a pedra vira pó. A palavra de Deus tem esse poder. Aleluia. Ela esmiuça, ela quebra o coração de pedra. O coração está ali resistente à palavra. Mas se ele permanecer ouvindo, só se ele correr da palavra. Se ele permanecer na palavra, eu quero ver o crente. Ele pode não gostar do culto de doutrina. Pode ser um crente desleixado. Mas se ele continuar ouvindo a palavra de Deus, aleluia, como diz o ditado, diz que como água é pecadora. Um dia bate até que fura. A palavra do Senhor é martelo. Vai batendo. Uma hora o coração explode. Aleluia, é a palavra. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 4:12. Vocês conhecem, porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Isso é maravilhoso. E o que ela faz? Sim. Fale mais alto. Muito bem.
A palavra do Senhor, portanto, ela penetra até a divisão da alma e das juntas e aí agora a palavra vai colocar para fora. Vai revelar o que tem dentro. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o camarada está enrolando na igreja. Ele está aqui porque quer conquistar a irmãzinha para levar a ovelhinha. Ou ovelhinha que não é ovelhinha, é uma cabrinha que está andando na igreja querendo levar a ovelhinha. Aí a palavra, olha a importância da palavra. Ela começa a bater lá dentro do coração do camarada. Aleluia! Eu lembro o testemunho do cunhado meu, desviado da igreja. E um dia o pastor Itamar, pastor do Rio Grande do Norte, foi pegar em Juazeiro, e ele lá atrás, do último banco lá, desviado, velho. E começou o pastor a pregar. E o pastor começou a palavra a revelar a vida dele, abrir a vida dele. Glória a Deus. Antes do pastor terminar a pregação, ele contou pra gente, disse que pensava uma coisa e a palavra batia lá. Ele pensava outra, a palavra respondia lá. Aí daqui a pouco ele se agoniou, levantou com 2 braços abertos, sem terminar a pregação. Eu quero aceitar Jesus. Aleluia! Não podemos deixar o Deus de pregar a palavra, de doutrinar, de falar a verdade. A palavra de Deus não destrói, a palavra constrói, a palavra restaura, a palavra sustenta, edifica, ressuscita. Glória a Deus, a palavra do Senhor é poderosa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas aí o texto diz que foi duro o discurso. Mas que discurso duro foi esse? Falamos aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E lá na frente, né, já no segundo dia, no outro dia, quando a multidão foi para lá, Jesus aproveitou, pegou uma deixa lá do pão. E Jesus agora traz um novo ensinamento. Jesus agora traz uma revelação de si mesmo para a multidão que tinha participado daquele grande milagre. Glória a Deus. E ele estava lá, agora Jesus estava lá na sinagoga, estava lá no templo. E a multidão acompanhou Jesus. Jesus aproveitou, né, aquele fato maravilhoso, aquele milagre grandioso dos pães, e agora começou a falar do pão. Glória a Deus. Jesus agora vocês estão atrás de pão? Vocês estão querendo comer pão? Pois é, aí Jesus, ele traz uma palavra maravilhosa. Ele diz no verso 27, do capítulo 6 ainda: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí eles continuam, entram, né? Jesus, ele lançou o anzol e eles morderam a isca. Aí disseram depois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu, olha bem. Na multidão, pessoas que viram o milagre de Jesus, mas não criam que Jesus era o Messias. Aí ele começa, cito aqui, né, o que houve na caminhada do deserto, a providência do pão, e eles dizem: nossos pais comeram, verso 31, o maná do deserto, como está escrito, Deus lhe dá a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí Jesus dando, né, já tinham pegado, já tinha botado a isca, eles morderam a isca, e Jesus já estava agora tentando, né, viscar, para eles não saírem do anzol. Disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha, era tudo que Jesus queria. Igual a mulher samaritana, né, da água lá. Aleluia. E verso 35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá
sede. Jesus agora aproveita e começa a falar de si mesmo. Aleluia! Jesus como estratégico, irmãos. Jesus tinha uma percepção tremenda para usar estratégias que cercavam aqueles que ele queria. Jesus, ele tinha esta habilidade dada por Deus, essa sabedoria. Aí ele começa mais à frente, não é? E aí quando o discurso começa a ficar mais duro, aí a gente pode ir a partir do versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto, morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí isso gerou uma tribulação, uma confusão entre os judeus. Não é? Como é que pode? Eles já estavam levando aqui ao pé da letra. Jesus, por ele disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Percebam que aqui não tinha sido estabelecida ainda a Santa Ceia, não. Eles não sabiam, né, desse... Porque alguém pode até interpretar isso aqui, né, para a questão lá do catolicismo, né, do consubstancialismo, né, de que o sangue o vinho se transforma em sangue mesmo e a carne ali é a carne de Jesus mesmo, segundo, né, a concepção católica. Os judeus estavam aqui, esses estavam já entendendo para essa linha. Aí, verso 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus agora começa a dizer, olha, o que Jesus na verdade queria dizer, não é? Este discurso. Jesus estava levando ele a entender, a multidão a entender. Jesus quis levar ele ao Calvário. Jesus estava querendo levar eles para o que iria acontecer com Jesus. Jesus estava mostrando aqui, querendo levar para eles a revelação do seu sacrifício, do que aconteceria na cruz. Jesus estava levando a eles entenderem, não é, que Jesus, ele era o pão que desceu do céu, mas que o sentido maior desse pão era que Jesus, através do seu sacrifício, ele iria trazer o alimento para eles, que era o alimento eterno. O pão que foi providenciado no deserto era um pão que tinha tempo de duração, mas ele está trazendo aqui agora aquele que, aleluia, se identifica comigo, se identifica com o sacrifício que eu vou realizar na cruz, que eu vou realizar no Calvário. Esses têm parte de mim, esses são meus discípulos. Isso socorro a multidão. Foi livre, foi duro o discurso, por não entenderem, por acharem escandaloso isso. Ele dizer que ele é pão, ele dizer agora que quem comer dele vai viver eternamente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, através desse discurso, Jesus começa a identificar ali, ou fazer-se identificar, fazer aparecer, externar aqueles que não eram os seus discípulos. E aí, a gente começa a entender dentro do campo da escolha de Deus na igreja, ou seja, do filtrar de Deus na igreja, de Jesus na igreja, do Espírito Santo na igreja. Aí Jesus fala algo interessante em Mateus 7,20, que vocês sabem muito bem, que é falando sobre que pelos frutos se conhece. A árvore se conhece, uma pessoa se conhece o caráter daquela pessoa pelo que ela produz, pelo seu comportamento, não é? Pelas suas ações, reações, se conhece. Então Jesus está dizendo, olha, pelos frutos vocês vão conhecer. Então a filtragem do Senhor, por exemplo, aqui é pelos frutos, por exemplo, é uma filtragem do Senhor.
É verdade que aqueles, né, com os fariseus, eles faziam publicamente tudo aquilo que a lei exigia. Então eles se apresentavam como perfeitos. E eles enganavam muitos. Aí Jesus disse, vocês vão ser poucos caiados. Jesus na frente, ele começa a falar, né? Do que eles faziam, obedecendo a lei. Inclusive dos dízimos. Mas Jesus disse, olha, mas vocês fazem isso tudo, mas vocês pecam em uma coisa. E o amor. Então Jesus, né, tem pessoas que apresentam um fruto que dá para confundir. Tem pessoas que até, irmãos, né, a árvore é até bonita. Ela tem uma aparência muito bonita. Produz até sombra. Ou seja, encontra até adeptos, seguidores, admiradores. Que coisa linda. Eu vou andar com ele. É crente. É um servo de Deus. É uma serva de Deus. Mas só tem folhas. É bonita a árvore. Mas a árvore tem que ter fruto. Aleluia! Observe que Jesus passou em certo lugar, ele estava com fome. E ele viu uma figueira. A figueira estava bonita, toda cheia de folhas. E Jesus procurou fruto e não achou fruto naquela figueira e Jesus amaldiçoou. E os discípulos ficaram incomodados com aquilo que Jesus fez. Mas é algo interessante ali para a gente refletir, porque não era tempo de figo. Mas Jesus queria dizer para ele o seguinte, que crente que é crente, ele produz fora de tempo, no tempo e fora de tempo. Não importa as circunstâncias, crente que é crente sempre tem frutos de crente. Ele pode estar passando a luta, decepção, foi traído, foi, quem sabe, zombado, ele tem perdas na sua vida, mas ele não deixa produzir frutos. Ele pode até perder a sua formosura, as folhas podem até caírem, mas os frutos permanecem. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo o tempo. Aleluia. E Jesus continua em Mateus 12, no verso 33, Jesus continua falando do fruto. Do fruto. Mateus 12, 33. Glória a Deus. Ele diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. A árvore má produz fruto mau mesmo, não adianta. Um pé de laranja vai produzir maçã. Um pé de limão vai produzir melancia. Não vai. Então a gente vai produzir aquilo que a gente é, o que a gente tem. Então pelo fruto conhece. Então a filtragem acontece também pelo frutificar, pelo fruto. Aleluia. Outra coisa importante que uma forma, e essa é mais forte de se identificar alguém, é pela sua crença, pela sua fé, pela sua confissão de crer no Senhor, da sua fé inabalável, confiança em Deus. E nós vivemos, né, numa ausência desta firmeza de fé. Quantos crentes são tão frágeis, são tão vulneráveis às provas, às lutas, às dificuldades, ou qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, eu vou sair da igreja, vou sair do ministério, Isso é doloroso. É falta de uma fé firme. Era a prevalência desta fé daqueles que abandonaram Jesus. Aí Jesus, ele diz algo, não é? Aliás, João, ele traz algo interessante, não é? Em 1 João 2,19, ele diz, saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, se alguém abandonou, se alguém saiu, eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós,
ficaria conosco. Que palavra maravilhosa. Ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Tem coisa que a gente fica assustado que acontece na igreja. Às vezes é o filtro de Deus, mostrando, revelando quem é. Às vezes um adultério, mas um adultério para mostrar quem é a pessoa. É uma fornicação. É algo que escandaliza, acontece na vida daquela pessoa e a gente fica assim, meu Deus, o que foi isso? Quem sabe não é Deus filtrando, não é Deus revelando os frutos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, portanto, o crer em Jesus, o crer na sua palavra faz com que você seja firme, inabalável. Não obstante as lutas, as dificuldades, essas perseguições, mas você permanece firme com Jesus. Aleluia! Quem é discípulo de Jesus? Aleluia! Aleluia! Não abre mão de Jesus e de sua palavra. É a resposta de Pedro, né? Que era a resposta dos demais discípulos à pergunta de Jesus. Não querem fazer a mesma coisa? Para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, você tem recebido a palavra do Senhor aqui. Deus tem alimentado a sua alma. Você tem se saciado. A tua alma está em paz. Você sente a alegria da salvação de Deus. Você sente o mover do Espírito Santo na palavra do Senhor no seu coração. Você sente a presença de Jesus te motivando todo dia, te encorajando. Aleluia! Então você não pode abrir mão de Jesus. Jesus tem tido cuidado com a sua vida. Não seja ingrato com Jesus. Não seja ingrato com o Senhor. Ele te salvou, te regenerou, te libertou, te justificou, te santificou, te deu um nome, te deu o Espírito Santo, te deu esperança, te deu paz, aleluia, e te deu a certeza que você vai morar no céu. Não abandone Jesus. Aleluia. Não abre mão de Jesus, nem da sua palavra. Não abre mão da palavra do Senhor Jesus. Quem é discípulo de Jesus recebe e guarda a palavra. Glória a Deus. João 17, 6, na oração de Jesus, a oração sacerdotal, ele diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Quem é de Jesus guarda a palavra. Não abra mão da palavra. Quantos crentes já não vivem a palavra na sua plenitude? Obedecem umas coisas, outras não. Seguem umas coisas e outras não. Ele consegue fazer isso, essa mágica de selecionar na concepção da mente dele aquilo que ele deve seguir da palavra e o que não deve seguir. Então, para que é que você é crente? Para que é que você está seguindo Jesus? Quem segue Jesus não abre mão da sua palavra, da sua totalidade da palavra. Nem algumas coisas não, é na totalidade da palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, quem é discípulo de Jesus recebe e guarda a palavra do Senhor. Quem é de Jesus não questiona a sua palavra. Eita, está cheio de questionadores da igreja. E cada dia que passa, e se fizer um curso de teologia, aí fica doutor. Aí vira um escriba. Ele não é mais um leitor, ele agora escreve também. E aí começa a criar polêmica na escola dominical, querer apertar o professor, porque ele agora sabe mais. E aí, muitas vezes, aí se prende, nos mestres da televisão, nos mestres do YouTube, que está cheio assim, que só misericórdia, não questione a palavra, Os canais de YouTube aí estão cheios, o canal de YouTube está cheio de questionadores da palavra. Questionando dízimo, questionando santidade, questionando vestir santo, questionando tudo, questionando pastor, questionando tudo que Jesus não questiona a sua palavra. Aleluia.
na mesma oração de Jesus, no versículo 8, do capítulo 17, ele diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Quem é de Jesus recebe a palavra. Mas tem crente que ele começa a fazer, né, seletivo com a palavra. Ele está na igreja ali, ele consegue filtrar. Isso aqui é para mim, isso é para irmão João, isso aqui é para mim, isso é para irmã Maria. Aquilo é para irmã Maria, aquilo é para mim. Ele consegue fazer isso, essa mágica. Não é? Se é um trabalho, se é uma exortação, essa exortação é para irmã Maria. Mas é para ele. E ele não está entendendo o negócio. Está entendendo, mas ele quer disfarçar. Questionadores da palavra. Não questione a palavra, a doutrina. Aleluia. Ele diz: eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, creram que me enviaste. Você só vai ter essa crença verdadeira, completa em Jesus, pela palavra. Aleluia. Não abra mão da palavra, não vire as costas ao doutrinamento da igreja. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quem não é discípulo de Jesus, vai chegar o tempo que ele não vai suportar a palavra. Ele vai se sentir incomodado. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Quem não é de Jesus, a palavra revela. A palavra começa a incomodar. A doutrina começa a dar comichão nos ouvidos. Ele diz: que palavra dura, não aguento mais ouvir esse pastor. Meu Deus, não vou por isso com doutrina, que o pastor só é marreta. Você quer flores? O cemitério tem flores. Na porta do cemitério está cheio de flores lá para botar nos túmulos. Lá na porta do cemitério tem flores. A palavra do Senhor é espada. Espada, é fogo, é martelo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas tem hora que a palavra é azeite, tem hora que a palavra é água. A palavra tem seu tempo, no momento certo. Mas o crente fica escolhendo a palavra. Hoje não vou para a igreja não porque é culto de doutrina. Mas amanhã ele vai porque ele sabe que é o culto de oração, tem promessa. Aí ele gosta de promessa. Haverá o tempo, 2 Timóteo 4,3, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é hoje. É hoje. Se a gente colocar uma programação de 3 horas de louvor, entre aspas, misericórdia. Até tem gente que vai levantar da cadeira de roda, deixar a muleta para ficar bailando no louvor. Mas se disser, vai ter meia hora de estudo bíblico, é ruim. Estou indo. O culto de doutrina, sempre fala, é para ser o culto mais cheio da igreja. Por que não é? Os crentes estão entediados com a palavra, com a sã doutrina. Estão rejeitando a sã doutrina. Eles querem palavras doces. Se eu fizesse aqui um culto da virada, o culto do rebuliço, a segunda-feira era cheia. A galeria era cheia. Mas rebuliço não dá edificação. Rebuliço não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a palavra. Glória a Deus. Sabe o que? Nós estamos aqui, nos resistindo, é por causa da palavra. Glória a Deus. Então não abra mão da palavra. E eu encerro aqui dizendo que há uma identificação entre Jesus e os que são dele. João 10, 27, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha. E a voz do Senhor vem como? Palavra. Pela palavra. Nós estamos decididos a não ouvir a palavra. E essa dificuldade não é só na sede, não. É dificuldade que já tem hoje nas congregações, que não vai à totalidade dos irmãos. Mas se você disser assim, hoje à noite tem culto de ação de graça e vai ter comes e bebes, pode preparar que vai ressuscitar até gente. Mas se disser que a palavra é ruim, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu,
é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu, mas aqueles que são dele. E quem que é dele? Gosta da palavra, ama a palavra, segue a palavra, guarda a palavra. Esses são os que seguem, não é, a Deus. Esses sim, esses estão dentro dessa promessa do Senhor. Eu estou feliz com essa campanha nossa agora da leitura da palavra do Senhor. Tomara que os crentes estejam lendo, não por um rito, mas por oportunidade que Deus está dando para falar com os nossos corações, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Faça proveito disso. O incentivo que a igreja está dando, e você lê todo dia a palavra do Senhor. Leia, principalmente para cultuar o Senhor e expulsar os demônios que estão cercando nossas residências, nossas casas, nossas famílias. A palavra também expulsa demônios. Aleluia! O Senhor não venceu o Satanás, não foi pela palavra? A palavra expulsa demônios, irmãos. Aleluia! E os demônios estão doidos para entrar na nossa casa. E em algumas casas já entrou. Mas há poder na palavra. Ouve a palavra, que o diabo vai sair da tua casa. E Jesus vai reinar, Jesus vai reinar. Jesus vai reinar. E você vai exaltar o nome dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Olá, querido irmão, querida irmã, você amigo da palavra do Senhor. Há um convite para você neste momento, para que esteja conosco no nosso culto de doutrina. Nosso culto de doutrina acontece aqui no nosso templo sede, a Rua Basílio Xavier, número 103, do bairro Jardim Pedro Braga. E este convite é um convite especial para estar participando do culto de doutrina, o culto de ensinamento bíblico. A oportunidade que você tem de edificar a sua vida, de buscar do Senhor o ensino para que você possa trilhar o caminho da salvação. É a oportunidade para você estar também conosco, comungando, adorando a esse Jesus maravilhoso. Vale a pena você vir para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é pão, a palavra do Senhor, ela amadurece, ela edifica, ela sustenta e prepara o homem para toda a boa obra. Há uma recomendação bíblica que está em Efésios 4, a partir do versículo 11, que diz que o Senhor, ele deu pastores à igreja para edificação, para amadurecimento do povo de Deus, para que esse povo possa permanecer firme até a vinda de Jesus. Venha ao culto doutrina, você será bem-vindo, em nome de Jesus.